Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da TreinaWeb. Meu nome é Amaury e no vídeo de hoje nós vamos aprender as várias possibilidades que temos para trabalhar com imagens de background através do CSS. Então, eu trouxe aqui, só para a gente não enrolar no vídeo e ir direto ao assunto aqui, para não ficar de enrolação. Eu trouxe aqui já um exemplo pré-pronto aqui para nós, para facilitar, Eu vou dar um overview, obviamente, para não cair todo mundo de paraquedas sem saber o que está rolando. Eu vou trabalhar com a imagem de fundo, vai ser essa imagem aqui, que eu peguei de um banco de dados, uma imagem bem padrão mesmo, tranquila, tá? Eu tenho aqui no meu HTML um H1, que é esse texto que vocês estão vendo, dentro de um container, que eu não quero que ele escape do container. Eu tenho também um filtro aqui, que é o que está fazendo esse efeitinho de degradê, que é justamente para o usuário conseguir ler o texto mesmo com uma imagem no fundo, tá? E eu tenho uma seção que está envolvendo tudo isso, que é onde eu vou adicionar a nossa imagem, que eu quero que ela fique lá atrás, o filtro na frente e o texto mais na frente ainda, beleza? Então, no HTML que eu tenho é isso, e também, não tem impacto aqui no que a gente vai ver, mas eu trouxe aqui apenas um header para dar para a gente conseguir visualizar como se fosse uma página, Eu trouxe um header aqui, bem padrão do Bootstrap, que eu peguei lá. Peguei aqui, coloquei o link CDN mesmo do Bootstrap, peguei um header lá bem padrão deles mesmo. Veja que eu não mudei nada, a única coisa que eu alterei aqui foi só a logo, Para colocar a logo da TreinaWeb. De resto, eu não mexi em nada, isso aqui vocês não precisam esquentar a cabeça, só trouxe para a questão visual aqui, a gente entender melhor como vai ficar essa imagem. Beleza? Então, vamos ver agora o CSS. Aqui no CSS, eu tenho o meu container centralizado, Eu defini uma altura para ele, justamente que eu quero que ele tenha essa altura mínima aqui, de 80 VH, que é View Height, E eu utilizei o DisplayFlex e alinhei ao centro, que eu quero que ele fique centralizado na vertical, beleza? Aqui o filtro, eu simplesmente estou adicionando esse degradê que a gente está vendo e trocando a cor e aumentando a fonte do texto principal, que é o H1. Simples assim. Vamos lá. Começar a manipular aqui. Eu trouxe a classe BGImage, que estava lá no HTML, vazia aqui, para a gente começar. Quando a gente trabalha com background image, a gente pode diretamente colocar a propriedade explícita do background image, que é, obviamente, o background image, Para isso, o valor que a gente tem que passar a essa propriedade tem que ser alguma coisa específica. Por exemplo, a gente tem que passar o URL. Aqui dentro, a gente pode passar tanto uma imagem externa, a gente pode colocar o link da imagem dentro aqui da URL, ou, no nosso caso, passar o caminho que está a nossa imagem. Porém, tenham em mente que este caminho, ele parte do CSS. Ou seja, se o seu CSS estiver dentro de alguma pasta, você tem que caminhar para trás para encontrar a sua imagem, Ou, enfim, andar o que for necessário dentro do seu arquivo para encontrar a sua imagem. No meu caso, está dentro de uma pasta imagem, Eu segurei Ctrl e apertei espaço para ele abrir essas sugestões que ele faz dos arquivos e pastas que tem dentro do meu projeto. Eu tenho aqui a imagem e dentro dela eu tenho apenas a logo que a gente está vendo ali e tenho também o BG exemplo. Beleza? Vou adicionar ele aqui. Deixa eu tirar essa seleção que eu fiz aqui. Maravilha. Temos aqui a imagem. Claramente, não é a imagem do jeito que a gente quer. É isso que acontece quando a gente utiliza simplesmente a propriedade background image. Ele vai jogar a imagem lá. Se a imagem tiver uma largura imensa, ele se vira, entendeu? Ele vai colocar do jeito que vocês estão vendo aí. Porém, existem várias propriedades que trabalham em conjunto com a imagem, com essa imagem de fundo, que a gente pode definir aqui. Por exemplo, o background size seria uma ajuda maravilhosa aqui para a gente, porque claramente o tamanho não está sendo compatível com o que a gente precisa. Antes de continuar a aula, deixa eu só te falar uma coisa. O conteúdo que você está vendo é só o começo. Para você crescer de fato e virar um programador valorizado, você precisa ir fundo nas tecnologias que eu te mostrei no vídeo. E é exatamente nesse ponto em que podemos te guiar. A TreinaWeb possui a mais completa formação de desenvolvimento web do Brasil, pensada para quem está começando ou já tenha alguma experiência com o desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha aquela confiança necessária para iniciar uma carreira na programação.
Você vai aprender a desenvolver desde projetos simples e até chegar em projetos práticos completos e únicos. Você vai ver na prática como um programador trabalha no dia a dia, integrando diferentes tecnologias para criar soluções únicas. Outro ponto muito importante que é preciso ser dito aqui é que se você se aplicar, você vai ganhar dinheiro muito rápido, sem ter que ficar esperando anos até começar a procurar o seu primeiro emprego. Com nossos cursos, você irá aprender tudo o que precisa saber para iniciar ou se destacar no mercado, independente do caminho que você escolher na programação. Então não perca mais tempo, faça parte agora da TreinaWeb e torne-se um desenvolvedor capacitado para o mercado de trabalho. Então eu vou colocar aqui background size, que eu vou mexer no tamanho, e aí eu posso fazer com que essa imagem ela fique nos limites do seu elemento pai, no caso o container, que a gente definiu essa altura dele, então fique nos limites desse container, ou até mesmo passar um valor manual, né? Com o contain, ele vai conter dentro do elemento, né? Se eu colocar contain, veja que ele vai conter. Se eu abro aqui, ó, olha que interessante o que ele está fazendo. A gente está vendo um monitor e aqui outro monitor, né? Porém, se eu abrir aqui os arquivos e ver essa imagem, ó, a imagem ela tem apenas um monitor, né? O que ele está fazendo aqui que ele não deveria fazer? Ele está repetindo, porque a imagem ela tem uma proporção dela mesma. Se a nossa estrutura não está adaptada para receber essa proporção, o que faltar de imagem para completar o container todo, ele vai repetir. Então é isso que ele está fazendo, ele está repetindo a imagem. Tanto é, né? Deixa eu minimizar aqui, deixa eu retornar. Tanto é que se a gente passar um valor menor, ele vai repetir inúmeras vezes, né? Aqui no background size eu posso passar um valor mais assertivo, eu posso passar um valor específico, eu posso colocar aqui, por exemplo, 300 pixels. Eu posso passar. Não faz sentido dessa imagem, obviamente, né? Porque é uma imagem grande, então vai ter 300 pixels. Toda a nossa extensão tem muito mais que isso, é 300, 300, 300, e ele vai fatiando e jogando essa imagem de fundo, igual vocês estão vendo aqui. Né? Algumas situações é algo importante da gente saber que funciona. Né? É importante a gente saber que a gente pode utilizar, por exemplo, uma marca d'água e repeti-la várias vezes. Né? Isso é interessante, porém não é o caso. Né? No nosso caso, eu quero que essa imagem fique toda no fundo. Então, eu vou passar aqui uma outra propriedade chamada cover, ou seja, eu quero que cubra todo o meu todo o espaço disponível que tem para cobrir. Novamente, essa imagem ela está numa proporção diferente do container que eu estou passando. Então veja que ela não está centralizada. A gente já viu a nossa imagem, ó. Aparece o teclado aqui, aparece a caneca e aqui não está aparecendo, né? Como é que eu ajusto isso? Eu posso posicionar essa imagem de uma outra forma. Eu posso mexer no position dessa imagem, né? Obviamente com background position, né? As propriedades são bem descritivas aqui, né? Quero mexer no tamanho, né? Que em inglês é size, então background size. Quero mexer na posição, que é o position, background position. Então faz bem sentido as propriedades com o seu nome, né? Então eu quero que essa imagem fique no centro, então eu vou colocar center. Olha que interessante que ele já faz aqui para nós. Ele muda completamente o visual da imagem, essa imagem já está adaptada para a nossa página. Ela está centralizada da forma que a gente quer e ela está cobrindo toda a extensão do nosso container, assim como a gente quer. Obviamente que se eu aumentar a imagem, ó, ele vai continuar centralizado, ele vai pegar mais espaço da imagem, mais pedaço, né? Mas ele vai ficar centralizado. Vou deixar com 80 mesmo, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, para a gente ver funcionando uma outra propriedade que eu vou falar, eu vou deixar aqui com 300 pixels, tá? Só para a gente ver. Vou até colocar maior um pouquinho, vou colocar 400 pixels. Veja que agora o position já não é tão relevante assim, porque como a imagem ela é pequena para o seu container e por padrão essa imagem ela se repete quando ela não cobre toda a extensão do meu container, a posição é meio irrelevante, porque se ele vai adicionar um monte de imagem, né, no meu background, o position é meio irrelevante aqui nesse caso, tá? Porém, existe a propriedade
que faz também todo sentido, que o nome dela, dessa propriedade, é background repeat. Aí sim eu consigo escolher se eu quero que essa imagem se repita ou não, né? O repeat a gente já viu que é o padrão, que é o default, ele não vai mudar nada, e eu posso falar, ó, não quero que se repita, tá? Eu quero apenas uma única imagem. E é isso que ele vai fazer. Agora sim é relevante a posição. Estou jogando no centro. Se eu não tiver essa declaração aqui, ele vai vir aqui para o cantinho, ó. Tá até ruim de ver por causa do filtro que eu adicionei, mas ele está aqui no cantinho, tá? Então, agora sim é relevante esse centro. Beleza? Vamos colocar agora do jeito certo, né? Que é o over. Eu quero que ele cubra toda a tela, que apareça a imagem. Eu quero que fique desse jeito, tá bem bacana. Porém, aqui para a gente finalizar, que eu acho que a gente entendeu ótimos conceitos aqui do background. Obviamente foi algo um pouco, não digo superficial, mas foi bem iniciante, mas nós entendemos algumas partes importantes aqui do background image, né? Existe algo que é chamado shorthand. Shorthand o que é? É quando a gente simplifica declarações em menos declarações, né? Para ser mais específico. Temos algumas declarações e a gente pode fazer isso de uma forma simplificada. Por exemplo, quando estamos adicionando margem, a gente pode escrever apenas a propriedade margem e definir a margem de todos os lados em uma única propriedade, sem a gente precisar colocar margem top, margem right, margem bottom, margem left, sem precisar fazer isso, né? Isso se chama shorthand. Existe o shorthand aqui também com o background, que a gente vai fazer agora, né? Opa, peguei um pedaço a mais, deixa eu fechar aqui, beleza. A gente utiliza a propriedade chamada background apenas, não colocamos image. Dessa forma, assim como nas margens, né, a gente precisa declarar uma sequência correta. A gente precisa saber qual é a sequência correta que a gente coloca a partir da propriedade background para conseguir ter o mesmo efeito que a gente teve anteriormente. E quais são essas sequências, né? A sequência ela é extensa, né? A gente pode utilizar todo o range de possibilidades de background, só que a gente pode reduzir apenas ao que a gente precisa, ao que a gente vai utilizar, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou passar primeiramente a URL, então vou passar aqui onde está a minha imagem, o caminho da minha imagem. Beleza, ela vai ficar com aquele aspecto que a gente viu. Após isso, eu posso falar que eu não quero que ela se repita, então eu vou colocar o no repeat. E, por último aqui, eu vou adicionar a posição e o tamanho da imagem, tá? Dividindo eles com uma barra, beleza? Então, eu vou colocar center, barra, cover. Perfeito. E dessa forma, nós temos o mesmo efeito que anteriormente, declarando várias linhas, apenas em uma única linha aqui a gente tem a mesma declaração. Deixa eu diminuir um pouquinho para a gente enxergar. Beleza? Eu trouxe aqui, eu deixei separado, ó, a ordem completa quando a gente utiliza background. Se você quiser fazer várias declarações, e existem várias possibilidades, você pode fazer nessa ordem aqui. Eu vou até aumentar de novo. Ó. Você pode colocar primeiramente a cor da imagem de fundo, depois você pode colocar onde está a sua imagem, depois se você quer repeti-la, o attachment, e por último você adiciona a posição que ela deve ficar, barra, o tamanho que essa imagem de fundo deve ter. Beleza, pessoal? Bom, eu espero de verdade que vocês tenham entendido como se trabalha com background image. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.